Bem-vindos todos em nosso momento de estudo bíblico, em nosso encontro igreja em grupos neste período de distanciamento social, cada um no nosso cantinho, mas nos reunindo pelo canal para um momento de estudo bíblico. E nesses dias estamos tomando o nosso estudo bíblico com base no tema da escatologia futura, e hoje um subtema falando sobre arrebatamento, né? Nós queremos dar início ao nosso momento de estudo, invocando a presença do nosso Deus triuno, e convidamos nossa irmã Clarice para nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido de vida, por estarmos aqui reunidos em seu santo nome para aprender mais um pouco da sua santa palavra. Pai querido, que nós possamos aprender, sermos instruídos pelo pastor que vai nos dar a palavra, que vai nos explicar, e que o Espírito Santo possa conduzi-lo e também esclarecer todas as nossas dúvidas. Entregamos nas suas santas mãos esse estudo e esse momento, e graças te damos por estarmos aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. O Senhor tomando a frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Diz que glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações Jesus potente e com justiça julgará. E os remidos triunfantes em fulgor de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém. Que esse Deus venha mesmo, que esse Cristo, nosso Salvador, venha e venha logo para nos trazer boas notícias, né? Encontro de reconciliação. Lembrando mais uma vez, estamos falando hoje sobre o tema do arrebatamento. Essa palavra aí que tem gerado doutrinas, filmes, novelas, e que ao longo da história tem causado, às vezes, interpretações equivocadas, e que muda também a perspectiva sobre de que modo aguardar o dia derradeiro, né? Nosso conteúdo hoje vai ser apresentado aqui nos slides. Deixa eu me achar. Aqui. Nós já cantamos aqui o nosso hino, nosso tema aqui para apresentar. Escatologia futura, o arrebatamento.
Primeiro tema aqui para repassar, né? Nós já conversamos em outros encontros sobre a escatologia inaugurada, essa que começa com a vinda de Cristo, tá? E os dias da morte e ressurreição do Senhor Jesus, e também agora tomamos o tema da escatologia futura. No encontro passado falamos sobre ressurreição e agora falando sobre o arrebatamento. Tá? Temos alguns textos bíblicos que vamos usar ao longo do nosso estudo e vou colocá-los aqui para servir de base para a nossa reflexão. Tá bom? Antes de tudo, gostaria de fazer uma pergunta, né? O que cada um de vocês entende ou tem de memória acerca desta palavra arrebatamento e o que vocês lembram deste tema acerca do assunto escatologia? Só para a gente ver se estamos falando do mesmo ponto de vista ou se temos entre nós, digamos, um histórico de leituras diversas. Alguém gostaria de falar? O que vocês já ouviram ou trazem de memória sobre arrebatamento? Quando eu escuto falar sobre arrebatamento, eu sempre lembro daquele texto que tem no Apocalipse. Espera aí um pouquinho. Voltou, pode falar. Aquele texto que fala que... eu acho que em Apocalipse, que fala que as mulheres grávidas não terão seus filhos, que as pessoas vão subir, vão desaparecer e as outras vão ficar aqui. Aqueles que são de Cristo serão... Mateus 24, se eu não me engano. Mateus capítulo Mateus, 24. Isso. aqueles que são de Cristo não ficarão aqui na terra. E aí sim começará um outro julgamento, uma outra forma, né, de lidar com a justiça, a justiça divina. Eu entendo, eu lembro que quando eu era novinha, eu tinha medo da igreja ser arrebatada e eu não sei, e ficar procurando as pessoas, elas não estão. Eu vi aquele filme, né, que o Richard aconselhou sobre... Como é que é Deixados para Trás, né? Deixados para trás 1, 2 e 3, né? O negócio era... Só consegui ver o 1 com um delay de uns 3 minutos, mas consegui ver. Foi difícil, e o streaming estava muito ruim. Mas é mais ou menos essa impressão desse filme que eu tenho, bem parecida. Alguém mais? Clareci, Richarles? Não, eu me lembro de uma música que tem, um hino que eu cantava quando a gente era da igreja mais nova. Como é que era, meu Deus? Aviões desaparecendo. Era uma música, a Cláudia deve lembrar melhor que eu dessa música. Agora, eu falei até, acho que eu não sei se eu comentei no primeiro estudo que o Richard falou sobre essas questões de escatologia. Eu tenho um problema sério, não entendo nada. Eu acho que é muito difícil interpretar isso. E cada denominação tem uma interpretação, né? Cada igreja tem uma interpretação, então são várias questões. Eu não tenho conhecimento suficiente, nem entendo não. Para mim, o que falar assim, eu vou lá olhar, mas eu acho que não, eu não tenho assim uma linha de pensamento sobre isso, entendeu? Eu acho que tem que ter um estudo muito mais didático, mais aprofundado mesmo para se ter alguma ideia, assim. Sim, bem colocado. Realmente, causa, acho que tanto você e a Cláudia me falou sobre uma questão que eu me preocupo muito, que é quando você fala, ou da maneira como é ensinado acerca da escatologia, coisas do futuro, né? Eu me recordo, por exemplo, quando eu era adolescente e que havia algumas pessoas que vendiam, até minha mãe na época comprou umas fitas cassete, né? Nós que somos antigas, fita cassete que a gente se reunia lá na sala de casa
para ouvir eram relatos de uma pessoa, de um determinado pregador, né, que dizia ter tido uma experiência de pós-morte, né? E a exemplo de João, ele também teria visto coisas, revelações do fim dos tempos, e eu me recordo assim que aquilo mexia com todos nós, a nossa curiosidade, né? E acima de tudo esse caráter de pavor, né? Era como eu me recordo assim, como eu me recordo que a gente ficava extremamente impressionado pela leitura e as falas desse pregador, né? Acerca do que ele dizia ter visto como João, né? Como João. E lógico, ele não fugia das revelações, das visões de João, ele também via. Mas sobre esse ponto acerca de arrebatamento, existe muito medo. Muitas pessoas têm medo, pânico de voar, inclusive, porque na leitura que fazem de Mateus, né, quando fala dos dias de sofrimento, Mateus 24, lembram desse deixados para trás, o arrebatamento ali, de repente estão dois, né, um é levado e um fica para trás, né? E eu ouvi dizer, especulações, seria a razão, então, pela qual os aviões sempre levam consigo dois pilotos, né, procuram intercalar, não são da mesma religião, e em última instância, né, a função do piloto automático, né, era para garantir em caso de arrebatamento, né? São coisas assim que são muito, ao meu ver, tratadas muito de forma espetacular para causar pânico, né? E de fato, se você não estiver bem assentado, e agora fala da Clarice, se você não estiver bem assentado na escritura, você entra em pânico, né? Em terror. E o que nós temos visto, e hoje eu espero, né, trazer aqui para a gente fazer uma leitura, é de como nós, em Cristo, podemos olhar para frente esses eventos, mas de uma maneira mais serena e segura, né? Porque não é a mensagem de Apocalipse, a mensagem do juízo final, ela é terror e pânico para aqueles que estão longe de Cristo. Mas para aqueles que estão com o Senhor, de fato como a entrada da noiva dentro do altar da igreja, né? É aquela expectativa e um momento de grande encantamento, de alegria, né? Chegou o momento, agora sim está acontecendo o que nós até aqui vínhamos nos preparando, né? E agora estamos desfrutando a chegada da noiva, né? A chegada do herdeiro, a chegada do Senhor. Então, são perspectivas diferentes, assim. Sem a fundamentação bíblica correta, é para terror e pânico, né? Com a fundamentação bíblica adequada, de fato, é uma expectativa de alegria, né? Que o Senhor venha logo, como nós cantamos a partir da segunda petição do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Richard, tem alguma perspectiva ou uma leitura anterior? Alguma coisa que você tinha antes? Uma leitura que eu tenho anterior de entrar no seminário e aí começar a ver, de fato, esses detalhes doutrinários. Claro que a gente não tira todas as nossas dúvidas no seminário, continua e caminha sempre com dúvidas, né, com perguntas e buscas, mas até eu chegar no seminário, e hoje ainda faço muito, eu tenho o hábito de assistir muitos desenhos. Uhum. Os Simpsons é um desenho que eu gosto muito de assistir, e os Simpsons sempre retratou um lado religioso também. Até os personagens ali, a família principal, né, a família Simpsons, eles são reformados, eles são de uma igreja reformada. São luteranos, são, acho que presbiterianos, se não me engano. E isso é um lado retratado também ali sobre o arrebatamento. E alguns pontos cristãos também, eles às vezes tocam, até porque a menina ali, a Lisa, ela vira budista, né? E atualmente ela é budista.
e até eu em seminário, essa é uma visão muito comum de arrebatamento, tá esperando um momento. E tem um episódio dos Simpsons, por exemplo, que eles estão discutindo, não lembro por que eles estão brigando, e aí as famílias começam a subir, a família Flanders, aqueles que são de fato cristãos, que são cristãos verdadeiros, começam a ser arrebatados. E a família Simpsons, nem mesmo a Marge, que é a mais fervorosa dessa família ali, a que mais tem fé, é uma que, de fato, sobe também. E o episódio gira em torno disso, porque nenhum da família Simpson foi arrebatado. Aham. Gira em torno da questão das obras, né, do que eles fazem. E, se eu não me engano, a Meg, a bebê, é a única que consegue subir aos céus. Eu tô anotando E aqui. Pai, fala. E essa questão ali, claro que eles levam um tom de brincadeira, né? Porque é o Simpson, né? Eles trazem uma realidade, às vezes, que eles querem ter uma crítica por trás, ou é só um episódio mesmo. Mas é uma visão que muito se tem e eu nunca tive uma marcação. Olha, eu acho que é isso. Eu nunca me posicionei e me conhece bem, eu fico meio que no meu canto quieto até eu poder me posicionar sobre algum ponto. Aham. E é uma coisa interessante que não só desenhos, filmes, elas trazem essa cultura do que, de como a interpretação bíblica de diversas denominações ela vão influenciar a cultura. Que a moralidade nos Simpsons é muito importante quando se esbarra nessas questões cristãs, tipo o arrebatamento. Aí a moralidade é o que vai em questão. Esse é um detalhe que eu trago de infância, né? Eu sempre assistia os desenhos que retratavam alguma coisa disso. Né? Legal, eu deixei aqui algumas frases que são tópicos que a gente pode tocar ao longo do nosso estudo. Então, sem mais delongas, assim, isso é importante que vocês estão trazendo, gente. E a fala do Richard, né, para só dar um feedback, como que filmes e desenhos que nós assistimos na infância e ao longo da nossa adolescência, percebam, os filmes da nossa vida adulta já não nos tocam tanto, eu acredito, né? Como nesse período inicial, até a adolescência. É formação de caráter, é formação de uma cosmovisão, né? E como que essas visões de maioria, ou seja, das igrejas que estão mais disseminadas em um determinado lugar, como que essa cultura ela acaba penetrando nos lares e formando a cultura daquelas pessoas. Então, ou seja, para que nós tenhamos uma sociedade, de certa maneira, sadia acerca de graça, né? Da compreensão de graça, lei e evangelho, é importante a gente voltar os olhos, de novo, como a Clarice, para a Escritura, né? Desmistificar esses elementos espetaculares que são colocados, né? Tentar desmistificar, e o que eu trago como proposta já, né? Como um extrassumo, o resumo de todas essas discussões, é que nós não percamos a perspectiva do Cristo vitorioso, né? Do Cristo que resgata, o que se encontra, que acolhe a sua igreja. Né? Então, esses temas ou essas figuras que estão presentes em torno desse tema de escatologia, ou seja, Cristo, onde está Cristo na escatologia, onde está a igreja, né? E, portanto, a função do Espírito Santo, né? E só para a gente citar, não está na listagem de textos, mas como é que eu vou enxergar esse tema da escatologia à luz da promessa de Cristo? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né?
ele está com quem? Com o seu povo, com a igreja. Quem é a igreja? Quem faz parte da igreja, né? E em que medida o Espírito Santo confirma a presença da igreja? Isso são assuntos que estão também na minha leitura, nas minhas leituras, muito amarrados com o tema da escatologia e, em especial, com o assunto arrebatamento. Né? Essa ideia que o filme traz, que ficou muito inserida nas nossas mentes, um povo eleito que é levado ao céu em segredo, a gente vai ver isso num gráfico, e o restante fica para esperar. Né? Quem é esse restante? É a igreja? Não é a igreja? Então é um assunto interessante que é um desdobramento desse ponto. Né? Mas vamos olhar os textos bíblicos. O primeiro texto que nós temos aqui, a partir do nosso caderno só para reforçar, do professor, escrito pelo professor Gerson Lino, traduzido, né? Os Tempos do Fim, da série de estudos A Teologia para Hoje, né? Um estudo sobre escatologia e milenarismo. Né? A gente está tomando esse texto como base da nossa reflexão. E aí o primeiro texto bíblico que é trazido, proposto para esse tema é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Né? Vamos ler esse texto. Diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Só para entender que o professor aponta aqui, essa discussão de Paulo vinha para trazer esperança para um problema específico, que era a insegurança de cristãos lá em Tessalônica com relação aos seus entes queridos que morreram, né, em tempos anteriores, e como que isso se daria com relação à ressurreição, né? Deveriam ou poderiam ter esperança de reencontro, né? E aí, continuando a nossa leitura, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Tá? Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E aqui a referência bíblica é o texto que nós usamos de base na semana anterior, 1 Coríntios 15. Né? Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Percebam, na leitura e a partir do comentário trazido, havia uma preocupação dos cristãos da igreja de Tessalônica, no sentido assim, nós hoje cremos em Cristo e os nossos entes queridos, será que jamais os encontraremos? Não haverá possibilidade de reencontro? E se nós formos, eles serão deixados para trás? Olha o tema do livro, do filme aí, né? Deixados para trás, eles serão deixados para trás? E aí Paulo vem consolar, né? Tanto os vivos quanto os que já partiram. Ninguém será esquecido. E quanto ao tempo, acho que aqui uma grande dúvida de interpretação é analisar esse texto de maneira cronológica. Né? Como é que vai acontecer isso? Paulo nos responde, ou nos dá uma dica, né? Uma ideia de como isso vai acontecer, lá no texto de 1 Coríntios, que ele fala num abrir e fechar de olhos. Ele vai relatando uma sequência de eventos sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a transformação dos que estão vivos e sobre o julgamento final, a proclamação do juízo do Senhor e, por fim, né,
a separação para o reino da glória e para o reino do sofrimento, o inferno, na verdade. Ele vai narrando isso numa sequência sistemática. Porém, tendemos e essa é uma das dificuldades, a entender isso como períodos, como estágios dentro do tempo, do nosso tempo, da nossa leitura de tempo, né? E, na verdade, uma interpretação muito sustentada, que ele vai trazer isso lá em 1 Coríntios, é que esses eventos acontecerão num abrir e fechar de olho, num estalar de dedos, né? Como uma ação assim rápida, né? A partir dessas figuras que já mostrei, e que ele traz esses eventos cadenciados apenas de modo educativo, pedagógico, para nos orientar. Tá? Um outro texto que é trazido também aqui, a relação que ele faz, né, é com 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Aqui eu trago o texto para nós lermos. Né? Escutem, deixa eu mexer aqui. Escutem bem esse segredo, nem todos vamos morrer. Isso é, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, né, muitos ainda estarão vivos. Né? Todos nós seremos transformados. Nós falamos isso na semana passada. Né? Como que Paulo entende isso, essa concepção de corpo natural para corpo glorificado? Receber, e eu usei a palavra expurgar, né, todos os malefícios e os sinais de morte que o pecado deixa em nosso corpo serão expurgados num instante. Né? Os que já estiverem morrido ressuscitarão, os que ainda vivos serão expurgados da sua contaminação do pecado e transformados em um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Né? E aqui o versículo 52, no abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Tá? E aí o versículo 17, que é a relação que ele traz, nós acabamos de ler. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens. Esse aqui é o tema, né, do arrebatamento. Junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. E lá no capítulo 5, os últimos dois versículos dessa primeira etapa, que são os dois pontos em que Paulo toca nesse assunto em Tessalonicenses, né, capítulo 4 e 5, diz assim, que Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Então, aqui eu queria dar uma pausazinha para falar sobre uma visão de esperança. Né? Qual o propósito de toda essa discussão que Paulo traz para a igreja, tanto em aos Coríntios, quanto aqui aos Tessalonicenses? Né? O tema das coisas do fim não vem para trazer preocupação ou trazer desespero para a igreja. É um alerta para os que estão longe de Cristo, para que entendam que o que vivem hoje como liberdade, né, isso é transitório. E que por mais demorada que seja essa vinda do Senhor, ela se cumprirá, porque é baseada na autoridade do próprio Cristo. Foi um dos temas do fim de semana, né? Falar sobre autoridade. Com que autoridade afirmamos tais coisas? Sob a autoridade de Cristo. Então, com essa certeza de que Cristo vem e de que ele não muda o seu propósito, né, Paulo vai trazer que o propósito e o intento de Cristo de não nos deixar esquecidos, né, contrário ao tema, vou usar o tema do filme, né, de não nos deixar para trás, é que ele vem, né, e vai levar para junto de si, na glória, como ele mesmo prometeu, tanto os vivos, os que ainda estiverem vivos, quanto aqueles
que ao longo da história, desde Adão e Eva, ou seja, os que aguardaram na promessa, né, serão levados em corpos glorificados para os céus. Né? E aqueles que rejeitaram essa promessa, tal como aconteceu também no dia da ressurreição, que isso o apóstolo Pedro nos traz lá na sua carta, né? Quando Cristo desce ao mundo dos mortos, 1 Pedro 3, 18 e 19, Cristo desce ao mundo dos mortos na sua pregação aos mortos, chamado assim o texto, né? Para se revelar Deus glorioso para aqueles que nos dias de Noé rejeitaram a promessa, viram ali, né, que Deus é real e cumpre o que sempre diz. Né? E por isso, ao enxergarem o próprio Jesus lá na sua descida gloriosa ao inferno, né, isso serviu para aqueles que não crerem como não um segundo juízo, mas uma ratificação do testemunho, do juízo que já fora proclamado também nos dias de Noé. Né? Então, Paulo quer deixar esse final aqui para nós. Qual o propósito de toda a mensagem escatológica? Né? Para que nós não sejamos tomados em desespero, em sofrimento, né? Mas sejamos fortalecidos e renovados na esperança em quem nós cremos. Quem nós cremos? Quem é o Cristo que nós confessamos? Lembra a relação desse texto aqui com 1 Coríntios? Se Cristo não ressuscitou, então a gente está com problema. Né? Fazemos de Deus um mentiroso, a sua palavra não tem autoridade, né? E de fato estamos ainda sob a lei e o juízo do Antigo Testamento. Ele não desconecta uma coisa da outra. Né? A esperança escatológica, ela está fundamentada, sedimentada na mensagem da escatologia inaugurada, ou seja, da mensagem da ressurreição. É nesse respaldo de que Cristo ressuscitou, de que ele cumpriu em toda a extensão a sua palavra e promessa, né? Ainda há coisas prometidas que não foram cumpridas. Por exemplo, em João 14, ele sobe e diz: eu vou para junto do Pai e vou preparar morada, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então, não seremos deixados para trás. Quem? Quem não será deixado para trás? Quem confia nessa promessa. Quem confia nesse Cristo Jesus. De novo, não é por obras. Né? Como a gente já falou antes, a questão da moralidade, a questão de uma moral estabelecida ou de ações, de obras, né? Não é baseada nesse tipo de justiça que nós teremos ou seremos lembrados ou esquecidos por Deus. Tá? É justiça passiva. A gente falou desse tema lá quando conversávamos sobre o segundo artigo. Né? A justiça passiva. Nós recebemos a justiça de Cristo. Portanto, crer nessa justiça é a garantia de que não seremos deixados para trás. Vou pegar mais aqui alguns textos, né, em relação ao que é arrebatamento. O livro aqui nos traz algumas palavras, alguns textos históricos para justificar isso. O que seria esse tema arrebatamento e como ele estaria inserido aqui nesse texto, em outros pontos da Bíblia? Né? Arrebatamento tem tudo a ver com esse reencontro, chamados para o encontro. E aí traz o texto aqui em Atos 28, versículo 15, eu quero só ler o versículo 11 a 15 para a gente entender o contexto, né? Que é quando o apóstolo Paulo, depois do seu naufrágio lá na ilha de Malta, ele chega na cidade de Roma e já está sendo aguardado pelos cristãos daquela cidade. Onde lemos assim, ó: depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos num navio da cidade de Alexandria que tinha na proa a figura de deuses gêmeos, Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias, e dali seguimos viagem e chegamos à cidade de Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul e em 2 dias chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficássemos com eles uma semana.
E assim chegamos a Roma. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram se encontrar conosco nos povoados de Praça, de Ápio e de Três Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Então a palavra arrebatamento tem isso de tomar para si, de se encontrar, né? Encontro com pessoas queridas, no caso, o encontro de Paulo com os cristãos lá da igreja de Roma, o encontro derradeiro de Cristo com aqueles que guardaram a sua promessa, que guardaram a esperança do reencontro final. E, por fim, entender um pouquinho como que essa perspectiva de escatologia, tem um outro texto que eu vou tomar mais à frente, que é o que a Cláudia colocou, né, lá de Mateus capítulo 24, mas como que isso foi entendido, disseminado ao longo da história, uma das visões. Essa aqui não é a visão que a nossa igreja defende, mas é a visão que está bastante difundida quando se fala de arrebatamento, né? Quando se fala de arrebatamento, isso que nós já trouxemos, falando da história, né, como nós ouvimos e vimos isso através de filmes, né, estaria relacionada com essa visão dispensacionalista. Né? Como essa organização era da igreja, digamos, seria talvez esse tempo, né? A era da igreja é o período pós-ascensão de Cristo, tá? Ou pós-ressurreição. Tá? Essa seria a era da igreja. Nesse intervalo, um intervalo em secreto, o Senhor Jesus viria, segundo essa explicação, o Senhor Jesus viria em secreto, tá? E faria a ressurreição dos justos e o arrebatamento dos vivos. Tá? Essa é uma visão. O arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos justos. Esse, de novo, né? Essa é dentro daquela visão de eleição. Aqueles a quem o Senhor elegeu, esses seriam levados, né? Tomados, e uma outra parte ficaria. Aí começaria então que lá em Apocalipse é tratado como a tribulação dos 7 anos, o Armagedon, né? E por fim, né, a vinda, a revelação de Cristo para o julgamento. E aqui nós estamos vendo o texto de Mateus capítulo 24, 31 a 46, o julgamento das ovelhas e dos cabritos, né? Vinde da direita e o grupo da esquerda, as ovelhas e os cabritos, né? Passaria então, nessa visão pré-milenista, os 1000 anos, depois da separação. Depois um tempo de sofrimento, de libertação, de destruição, de perseguição de Satanás. Por fim, então, a ressurreição dos ímpios, né? E o julgamento do trono branco e, mais à frente, novos céus e nova terra. De novo, para que eu também não me torne refém do que eu acabei de falar. Talvez essas coisas aqui possam ou pudessem ser tratadas como não cronológicos, se bem que eu tenho dificuldades quando eu vejo na interpretação de milenistas essa colocação de 1000 anos, o apego a esses números, né, a numerologia, de que eles nem entendam de fato essa explicação como cronológico, como eras, né, como períodos, intervalos de tempo. Tá? Essa é a visão milenista. A visão luterana, que é amilenista, tá, entende e confessa que, na verdade, todas essas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Aqui, 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 tudo ao mesmo tempo. E que a era da igreja e o milênio, não vou adiantar, mas tudo isso aqui faz parte do mesmo período. Tá? A era da igreja, enquanto a igreja estiver presente na Terra, estamos vivendo os 1000 anos. Né? É o período da graça, o tempo da graça que o Senhor dá para arrependimento. Tá?
quando a igreja é tirada da terra, eu já vou tocar no primeiro ponto do que eu tinha marcado, quando a igreja é tirada da terra, ou seja, o arrebatamento, a ressurreição dos justos, quem fica? Quem fica? Se a igreja não está na terra, a pergunta é quem converte? Que chance há de arrependimento e de conversão? Porque é dito claramente que quando a igreja é tirada da terra, também o Espírito Santo vai com a igreja. E eu já começo a me perguntar, então, sem Espírito Santo e sem a igreja, por consequência, pode haver conversão e salvação? Pode haver arrependimento útil para a salvação? Talvez podemos falar de tristeza, de arrependimento como frustração e uma profunda contrição, mas não um arrependimento, uma metanoia, de fato. Sem o Espírito Santo não há metanoia. Se a igreja não está presente, porque o Espírito Santo não está presente. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali está o Senhor. Então, se tem alguma pessoa aqui que ainda é igreja, que ainda é passível de arrependimento, de metanoia, o Espírito Santo é quem está agindo. Portanto, na minha leitura, teologia, a sistemática, entendendo, como eu falei, de graça e de lei e evangelho, é incompatível conversão, metanoia, sem Espírito Santo, portanto, sem igreja. Então, a ideia de um povo eleito que é retirado, levado em segredo, e uma outra parte que fica para futuramente ser ainda arrependida ou levada numa segunda etapa, para mim, encontra grandes dificuldades de compreensão ou de interpretação equivocada acerca de lei e evangelho. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para a gente passar e depois a gente abre perguntas, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 1 a 10, que é a continuidade da discussão do texto lá no capítulo 4, vemos o apóstolo Paulo falar assim: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo final, virá como um ladrão na calada da noite. Lá Mateus 24, o texto aqui que a gente estava vendo antes, né, Cláudia? Isso está vindo lá em Mateus 24, sustentado em Mateus 24, Lucas 12, 2 Pedro 3, 10. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Depois a gente pode perguntar o que significa isso, né? Mas vocês, olha só de novo, vocês, irmãos, não estão na escuridão. E o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Não, nós não somos da noite nem da escuridão. Então, na minha primeira observação aqui, há sim uma mensagem de juízo, de coisa que chega de repente, podemos dizer, o que seria um sinal de juízo do Senhor hoje? Eu sei que houve muitas pregações nesse sentido, mas eu diria, vendo como um sinal, o próprio Covid, essa pandemia, essa doença mundial, esse número absurdo de mortandade, é um sinal que nos alerta de que a segurança que nós muitas vezes tomamos ou que tomávamos, ou seja, segurança econômica, segurança militar, segurança genética, isso tudo é conversa. Se nós não estivermos de fato preparados, não há barreira suficiente que nos garanta um prolongamento de vida. Todos somos mortais. A pergunta que mexeu, tem mexido
com muita gente que andava, digamos, a pensar, estava num grande jardim, né, desfrutando das condições que a vida lhe dava, assim, caraca, pode entrar até no palácio da Inglaterra, né? Pode entrar onde essa doença? A morte chega aonde? Chega em todo e qualquer lugar, a cada um de nós. E como nos prevenirmos? Né? Não basta apenas tomarmos uma boa medicação, prevenção, usar máscara. A segurança para a eternidade passa, acima de tudo, né, em tomar em tempo, e a gente tem visto isso muito presente, o aumento de pessoas que se ocuparam, se interessaram por temas de espiritualidade, voltaram atrás a rever e reler textos bíblicos, né, de novo, se afirmarem dentro de uma fé, especialmente da fé cristã, né, a gente está falando aqui. Então, é importante isso para aqueles que pensam não haver juízo. E quando ele fala aqui, o apóstolo fala de que não poderão escapar, será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Né? Na minha leitura, e vocês aí, mulheres, podem também dar a opinião de vocês, é uma coisa que não tem volta. Tá? Começou e daqui para frente agora não tem retorno, não dá para esperar. Quando começam as dores de parto, dali para frente é só a hora de chegada da luz, ou seja, está iminente a chegada do nascimento da criança. Não tem como esperar para amanhã. Né? Então é irreversível quando esse processo começar. E nós entendemos que ele, na verdade, já começou. Nós estamos no meio, né? Transitando nesse período interlinear, né? Desde o início, com a ressurreição de Cristo, até o momento final, com o julgamento. Nós vivemos hoje esse período intermediário. E aí diz aqui de novo, reforçando o que eu já havia dito, né? Para os cristãos, essa mensagem não é para desespero, mas confirmação da esperança na qual estamos assentados. Avançando um pouquinho mais, por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem de noite e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Né? Deixa eu ver se dá uma pausazinha aqui. Até aqui, antes de a gente avançar um pouquinho, já lemos bastante coisa. Alguma novidade? Algum complemento? Cláudia, Clareci. A gente vai pegar o texto histórico lá que gerou o filme, né? A gente vai à frente agora ver o texto. Eu queria saber de onde que existe a ideia assim, que haverá uma destruição, que as pessoas vão ficar e outras vão subir, e aí vai ser um desespero. Isso está em algum capítulo, versículo da Bíblia, alguma coisa parecida? Não sei, eu não me lembro. Sim. Eu leio muito pouco o Apocalipse, li muito pouco, justamente por não conseguir. Eu acho que eu não tenho uma capacidade assim de entender muito bem o Apocalipse, não. Porque aquelas figuras, eu acho que eu posso estar errada. Eu acho que tudo é uma questão ali. Apocalipse é um livro de mistério realmente. Eu acho que tudo que a gente, a não sei os que estudam, né, teologia, talvez os senhores teólogos, tudo que se diz ali é apenas interpretação de texto. Cada um vai ter a sua interpretação do texto. Entendeu? Se é aqueles animais, aquelas figuras, e o que eu posso interpretar, o Hitler foi o anticristo. Também teve um outro aí que surgiu há pouco tempo, aí falaram que o Papa é o anticristo. E aí vai ficar, qualquer coisa que eu for falar vai ser apenas uma especulação.
Eu acho que é muito difícil. Assim, essas acaba as pessoas acabam dando uma de profetas, né? Assim, profetas de fim do mundo, que eu acho que é muito vago tudo, muito. Eu acredito que seja mistério mesmo. Uhum, uhum. A nossa visão, trazendo aqui para essa questão, Lutero seria um dos que, ao longo da história, também identificou e até escreveu, né, que o papado, não o papa, né, o papado, ou seja, aquela figura eclesiástica romana que em torno, junto o papa e todo o conjunto ali, né, os cardeais, que se propunham como a autoridade acima da própria autoridade. Tem uma autoridade que está bem latente do fim de semana. Né? Com que autoridade afirmavam tais coisas? Por exemplo, afirmar que, com relação às indulgências, né? Quando o tilintar da moeda cair aqui no fundo do cofre, a alma do seu ente querido sairá do purgatório. Né? Então, de onde traziam a autoridade? Com a autoridade que receberam como episcopado, né? De Pedro, ali o grupo do episcopado. E ele fala assim, mas peraí, se o Papa, então, né, e o papado tem essa autoridade de libertar por meio de moedas, por que não fazem de modo gratuito, uma vez que a autoridade de Cristo, né, esse é o tema, a temática maior da reforma, se Cristo, de modo gratuito, né, e aí pegando o texto de Efésios 2:8, já nos garantiu, pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quê? Né? Não fé na palavra do papado, mas fé em Cristo. Ele é a autoridade que nos garante. Então, quando Lutero fez essa crítica e escreveu acerca disso, falou assim, quem é o anticristo que João discutiu nos seus dias, né? Vai apontar para o governo romano, né? o Império Romano, ele vai dizer, quem é o anticristo? O anticristo é aquele que arroga para si uma autoridade, né, superior e que está em confronto, em oposição àquilo que Cristo afirma. Então, o anticristo é uma figura atemporal, né, ou força ou entidade, né, que se coloca em oposição às afirmações de Cristo Jesus, tanto quanto a essência do Evangelho, quanto a respeito das coisas futuras, né? De novo, segurança de salvação. Ali, para Lutero, o conceito de anticristo estava latente nos ensinos do papado, que afirmavam salvação pelas obras, salvação mediante cumprimento de promessas, né, e de penitências, que deixavam, em última instância, o sacrifício de Cristo como algo suplementar. Eu faço isso e, né, com a graça de Cristo, sou salvo. Né? Ou eu confio em Cristo e agora complemento com uma vida piedosa. Né? Então agora eu estou salvo. Né? Então essa oposição que Lutero identificou, não, aqui está o anticristo. Né? Também levantou-se com relação a Hitler, já não Lutero, mas também a igreja, contra esses que se colocavam com regimes absolutistas, alguém que afirma para si ser o governo absoluto e que ter, né, esse conceito de fé cristã ou de um Cristo salvador, de um Cristo redentor, isso seria uma coisa relativa. Então, essa é a figura do anticristo. Quando o apóstolo João escreve o texto lá no primeiro século, quem era essa figura? Era o Império Romano. Por quê? Porque os imperadores, ali a figura de Nero e outros, né, também antes e depois de Nero, que alegavam assim, ó, se vocês negarem a sua fé nesse Cristo, né, e confiarem ou confirmarem, confessarem, reconhecerem a mim como Deus na terra, olha os faraós lá no Antigo Testamento, né, você será liberto, porque eu tenho o poder de te libertar.
né? Ou de te matar. De novo, autoridade vinda no nosso discurso. Jesus Cristo diante de Pilatos. Reconhecer que a autoridade de qualquer governo é dada e permanece, né, dentro da vontade de Deus, ou dentro da misericórdia de Deus. Ou até que Deus diga, não, aqui você passou do limite e isso é vetado. Né? Então, o anticristo é esse que se antepõe às promessas, né, e declarações de Cristo como o Senhor dos Senhores. Tudo lhe está submetido, né? Tudo está sob a sua autoridade. Negar essa autoridade é ser ou estar em discurso favorável ao anticristo. Né? Aí, com relação ao texto que causa toda a preocupação, voltando aqui a gente tem o texto aqui para sustentar, digamos, a história e as doutrinas que vêm, né, acerca de arrebatamento e tempos do fim. Né? Mateus 24, 29 a 31, né, que é também aqui paralelos com Marcos 13 e Lucas 21. Palavra de Jesus, gente. Jesus disse então, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço. Né? E aqui, isso é uma nota que está na própria Bíblia, é uma maneira poética de descrever o terrível juízo de Deus, do qual nenhum poder, seja real ou suposto, escapará. Né? Então, sinais na natureza. Tá? Esses sinais da natureza serão abalados. Aqui alguns textos bíblicos que sustentam essa afirmação, né, de eventos, cataclismas, marcas na natureza, nos astros e na terra. Né? Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Visão apocalíptica lá já no Antigo Testamento, em Daniel, né? Zacarias e também Apocalipse, o início de Apocalipse. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Essa é a visão ou a percepção de arrebatamento. Né? Os anjos reunirão os escolhidos. Tá? A partir disso. E aí continua o texto, assim, trazendo para nós. E Jesus terminou dizendo, versículo 31, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Isso aqui é 1 Coríntios 15. Né? Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, eu volto. Tá, eu volto aqui. Esse é um tema polêmico. Deixa eu subir isso aqui. Esse é um tema polêmico para né, uma discussão que existe entre pregadores da graça e pregadores das obras. Como assim, pastor? Porque os que pregam da graça, salvação pela graça, Paulo, por exemplo, né? Nós somos salvos pela graça somente, sem o uso e a necessidade das obras. Paulo afirma isso. E, no entanto, o próprio Jesus, é o que muitos vão dizer assim, o próprio Jesus afirma que
O que vai ser levado em conta no dia do juízo não é perguntar: você creu em mim? Ah, não criei. Ah, não, está condenado. Você creu? Está salvo. Você não creu? Está condenado. Não está sendo colocado aqui, apresentado no dia do juízo, não é apresentado fé ou ausência de fé como razão para a salvação. São apresentados ações, né? Nós vamos justificar isso com o texto de Tiago. Pelas obras se conhece a fé, né? A fé sem obras é morta. Tá? Então, aqui no dia do juízo final, serão as obras que serão apresentadas e listadas no reino dos céus, para aqueles que são salvos e distinguir daqueles que serão condenados. Os pregadores das obras, então, interpelam os protestantes quanto a isso. Olha, vocês afirmam que salvação sem obras. E o que a gente faz com a palavra de Cristo? E quem tem mais autoridade, Paulo ou Cristo? Seria Paulo, ou teria Paulo interpretado Cristo equivocadamente? Né? Começa aí a decorrer, a desdobrar algumas coisas em torno de autoridade de novo. Ou seja, se a Bíblia é a palavra de Deus, então Paulo e Cristo não estão em contradição, porque Deus não se confunde. Né? Se nós entendemos que a Bíblia apenas contém, aí entramos no problema de escolher quem é que está com a razão, para quem a gente vai torcer o braço. Né? Para Cristo, que fala aqui sobre obras, ou para Paulo, que fala sobre graça. E nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos trazer alívio e consolo diante das dúvidas e tormentos para a nossa salvação. Então vamos entrar nesse consenso aqui. O que é que está sendo levado em conta? Está sendo visto as obras. Né? E de que maneira isso está de acordo ou consonante com o tema da justificação pela graça somente? Se nós olharmos o texto, a sequência do texto, não vou entrar nele, mas vou ficar aqui, quando apresenta que estes são salvos porque fizeram a qualquer um dos pequeninos obras de justiça, obras de atenção, de amor. Né? Pergunta, eles nunca erraram? Será que nunca deixaram de atender? Porque exatamente pelo fato de terem deixado de atender qualquer um dos pequeninos, o segundo grupo, a partir do versículo 37, é que eles foram condenados. E a gente pergunta então, será que aqueles que são condenados nunca fizeram coisas boas? As suas boas ações não foram levadas em conta em nenhum modo? Por exemplo, se fala muito do número de obras, de ações de caridade, obras humanitárias, que grupos religiosos, por exemplo, como os espíritas, fazem de maneira organizada ao redor de nós. Tá? A igreja cristã também faz, mas eu quero dizer o seguinte, nesse sentido, que há uma pregação, um incentivo a essa evolução, esse crescimento em torno de obras de caridade. A pergunta é, isso tem valor diante do Senhor no dia do juízo final? A começar que aqueles que pregam que a salvação se dá por aquilo que você faz, né? Se você pensa, por exemplo, em reencarnação, se você pensa em karma, se você pensa em outro tipo de doutrina ou teologia escatológica, em que Cristo é deixado de lado, em que a ressurreição, em que a justificação, os méritos de Cristo, seu sacrifício é deixado em segundo plano, você já caiu em contradição. Né? Cristo não é o Senhor. Portanto, você não confia nele para pagar, para cumprir os seus pecados, para cumprir a justiça que você não é capaz de fazer. E quanto aos que creem em Cristo? A Bíblia nos fala que por causa do amor e por causa do sangue de Cristo, todos os nossos pecados são retidos nele. E o que vem, o que transparece aos olhos do Pai, são as nossas obras de justiça. Por isso, em nenhum momento essas obras ou os erros, as falhas, né, são trazidas aqui. Por quê? Porque todos os pecados foram perdoados em Cristo. Quanto aos outros, os que são deixados para trás, né, eles, sem Cristo, não têm obra justa suficiente, porque ainda que um único pecado esteja em nossa vida, isso é o suficiente para nos condenar.
no céu não entra pecado. Então, de novo aqui, para confortar diante de todas essas figuras que aparecem de sinais de juízo, de abandono, né, de escolha de Deus, a distinção permanece sendo Cristo Jesus e a fé nele como nosso Senhor e Redentor. Deixa eu ver se tem mais aqui. Por fim, mais aqui, esse conjunto de textos aqui. 1 Coríntios 15, né, 26, 51 e 57. A derrota do último inimigo. O diabo está amarrado, né, nesse contexto. O diabo está amarrado. Não tem poder sobre os cristãos. Mas também os cristãos passam pela morte. E aí, o texto lá fala sobre o último inimigo. O último inimigo que será destruído é a morte. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer. Isso é antes da vinda de Cristo, mas todos nós seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos ressuscitados e os seres como seres imortais, e nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Continua aqui o texto. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, eu estou trazendo aqui, gente, só a sequência de textos que o professor colocou como base no caderno, tá? Comentando aqui os que eu comento aqui em oral com vocês, são textos que eu trago nas minhas pesquisas particulares. Mas aqui que eu estou apresentando na tela, só os que ele traz como sustentação do posicionamento. E então esse tema da morte, da marca, né, a morte como marca da nossa condição de pecadores, né, e que esse expurgo, como eu falei na semana anterior, esse expurgo será conferido ali finalmente na transformação, na apresentação de Cristo no dia do juízo. E de novo, né, o que faz a tônica, né, entre ser levado ou deixado para trás é a fé em Cristo Jesus como Senhor, né, como Redentor. A obra de Redentor ele já cumpriu, né? E a ele é dada a honra nos céus, reconhecida pelos anjos, pelos espíritos, já era, mas hoje ainda mais, pelos espíritos que estão em prisão, pelo próprio diabo, né? E o que falta ainda é essa consciência para boa parte das pessoas que estão aqui no mundo. Então, através dos sinais dos tempos do fim, a natureza demonstra, né, ela afirma, ela atesta a veracidade da Escritura, de um tempo de acerto de contas, né, e o diferencial diante disso é essa confiança na promessa de Cristo. Não importando se ele virá hoje, amanhã ou depois, né, o diferencial é você confiar nessa promessa de um Deus que não esquece os que nele confiam, né? Por meio do batismo, pela ação do Espírito Santo, de convencer, de converter, de sustentar na fé, de manter firme nessa jornada até a hora desse encontro derradeiro. Por fim, aí o texto de Apocalipse 20, né? Então disse João lá: então vi grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Eu vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros
e também foi aberto o outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago do fogo, e esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. E finalizou? Finalizou. De novo, aqui fala desse encontro final do juízo, né, o julgamento, dado como um momento de um grande e único evento. Né? Os que foram julgados conforme a sua fé, conforme seus atos, agora ligado lá ao texto de Mateus 24, né, foram levados para o céu. Tá? E os outros que não creram ou que não confiaram, portanto, os seus atos, né? E Jesus fala isso lá, e agora o texto meu, lá em Mateus, em João 3:17, né? Ele vai dizer assim, portanto, aquele que crê no Filho do Homem, né, não será julgado. Aquele que não crê já está condenado, porquanto rejeitou não creu no unigênito Filho de Deus. Então, ali está o divisor de águas, né? O divisor eterno entre ser esquecido ou ser deixado para trás ou ser levado pelo Senhor. O item, de novo, volta não para uma moralidade, não para obras, né, como sustentáculo primário de salvação, né, mas para a graça, a fé em Cristo Jesus. Toda doutrina que foge disso traz terror, medo, tenta manipular, tenta enredar, encabrestar, essa palavra que eu uso, encabrestar, colocar novo jugo sobre a vida das pessoas ao longo da história. Né? A justificação por obras, ela toma figuras diferentes. Mas, em última instância, a questão principal é essa que eu estou aqui sustentando. Né? A distinção entre ser arrebatado, ou seja, levado com Cristo para a glória, ou deixado para trás, é a nossa fé nele. Né? Todas as demais coisas, ações, obras, posicionamentos, moralidade, tudo isso é consequência da fé, é fruto da fé. Né? Vem em decorrência dessa fé primária em Cristo Jesus. E aqui o resumo do professor, o resumo ali do assunto, com todos os textos que nós já lemos, tá? Ele vem dizendo assim: à luz das claras passagens das Escrituras sobre o assunto, é difícil ver como uma abordagem assim especulativa pode ser defendida seriamente. O arrebatamento descrito por Paulo ocorrerá na segunda vinda de Cristo, depois da tribulação. Isso é, no fim da história. Né? Tribulação aqui, gente, como o tempo de provação da fé, como a luta que nós enfrentamos cotidianamente, ou em tempos específicos ao longo da história, em que a igreja, ou a fé cristã, não vou botar nem o tema igreja, mas em que a fé cristã foi testada na vida, na voz dos cristãos. Né? Então, se hoje se levanta uma grande entidade, um grande poder, e que opõe entre ficarmos entre Cristo ou esse outro poder, ou esse outro modo de governo, senhorio de vida, né? Esse é o anticristo, e é um tempo de tribulação. Né? Quando acontecerá, voltando ao texto, quando acontecerá então a ressurreição e o dia do julgamento? Então, desde depois da tribulação, quando acontecerá a ressurreição e o julgamento para todos. O último dia virá como um ladrão à noite, trazendo a destruição aos descrentes, mas aos crentes a salvação.
O arrebatamento acontecerá após a aparição e obra do anticristo. Cristo, então, reunirá os seus eleitos ao final do tempo da tribulação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando a gente olha aqui esse tema da obra do anticristo, e aí pegando o que a Clarice colocou. No primeiro século, o anticristo era o Império Romano, certo? Ao longo da história, nós vemos aqui como cristãos luteranos, na Reforma Protestante, Lutero atesta o anticristo era o papado, né? Mas então, se existe um anticristo ou diversos anticristos? Esse é um tema que muitas vezes tem um livro chamado A Bíblia e o Futuro, um teólogo sistemático, Anthony Hoekema. Ele é reformado, mas ele tem uma discussão, e é um dos livros, inclusive, que a gente é recomendado no seminário para leitura, embora ele não seja luterano, ele tem uma visão clara acerca do tema. E Anthony Hoekema fala de um juízo definitivo e um juízo intermediário. Significa olhar, na visão dele, na minha percepção também, é que independente, ou seja, ao longo da nossa cronologia, desde a ressurreição de Cristo até o dia derradeiro, nós podemos identificar ou entender que nós vivemos em constante tribulação e que todo poder, toda entidade que se antepõe às verdades de Cristo Jesus, esta ou este indivíduo é um servo do anticristo final. E que nesse momento que nós estamos vivendo, né, o nosso hoje é o dia da salvação, sermos atentos e sóbrios, como Paulo traz nos textos anteriores, para que nós não sejamos iludidos, né, enganados ou induzidos ao erro. Por exemplo, se nós olharmos e vermos esses elementos ou essas identificações de anticristos, de tribulação, de sinais da natureza ao longo da história, entendermos assim, não, isso sempre aconteceu, isso vai acontecer, isso é da natureza, portanto, é apenas uma figura de linguagem, não existe juízo. Aí incorremos ao perigo da descrença, né? De relativizar e, portanto, reduzir a verdade bíblica a uma anedota ou um conto de manipulação social, de manipulação cultural. Olha como as coisas podem ser distorcidas. Estou sendo bem grosseiro, assim, mas como as diferentes visões ou interpretações que tomamos do tempo e das figuras no tempo podem nos fazer afastar ou nos aproximar dessa esperança, que é esse o propósito maior que Paulo traz nos seus escritos, que o próprio Jesus traz na sua fala, né? De estarmos alertas e vigilantes para não sermos deixados para trás. Como deixado para trás? À medida em que eu rejeito ou desprezo ou desconsidero a autoridade de Cristo e o cumprimento das suas promessas, eu estou me colocando entre aqueles que serão deixados para trás, né? Deixa eu voltar aqui de novo à leitura. Cristo reunirá os eleitos no final do tempo da tribulação e nesta hora julgará todos os povos, quando os crentes são ressuscitados e a morte então é destruída. Essa destruição da morte ocorrerá após o assim chamado milênio, né? Isso indica que o arrebatamento ocorrerá depois dos simbólicos 1000 anos de Apocalipse. De novo, essa fala que o professor traz aqui, eu não vou questionar, mas a minha leitura desse texto, né? O arrebatamento como um tema escatológico é algo que acontece no que ele traz aqui, né, depois dos 1000 anos, porque 1000 anos é o tempo da graça. O arrebatamento como tema escatológico acontecerá no dia do juízo final, da ressurreição, aquele evento, cataclismo de ressurreição, de julgamento, de separação e de juízo final, tá? Que é o próximo tema que a gente tem para estudar. Dado isso, a leitura do nosso conjunto aí de coisas, né? Espero que vocês tenham feito as anotações. A Cláudia gosta de fazer anotações, o Richard também. Coisas que a gente possa, talvez, esclarecer agora. Perguntas? Acho que arrebatamento, por tudo aquilo que nós falamos no começo, né?
as dificuldades provindas da nossa cultura, ela se torna um tema que nós temos que ter muito cuidado, né? A gente vem com as pressuposições de, pelo menos, alguma das coisas que nós vimos em filmes ou essas outras coisas possa ser verdade. E tem muito dessa coisa de querer vender o produto. Então, se é algo que é muito espalhafatoso, e se vai causar muito impacto, então é isso que vai ser mais vendido na mídia fictícia, né? E algo interessante que deu para analisar muito hoje, que quando nós falamos lá de sinais do tempo, o professor ele coloca esses sinais em basicamente 3 grupos, 3 tipos de sinais, no caso. O primeiro, que é a pregação da palavra. A pregação da palavra é algo que vai acontecer, que acontece durante esse milênio, né? Esses 1000 anos, esse tempo da igreja. A pregação da palavra é muito importante. E é algo que nos é condicionado. Uma segunda coisa que nós vemos muito é os sinais da natureza. O mundo geme, o mundo também sofre com a queda em pecado, e por isso nós vemos aí coisas que têm essa consequência. Por exemplo, o Covid, que é algo que vem dessa consequência, né, dessas questões, desse sinal que a natureza dá. E um terceiro que nós focamos muito são essas coisas extraordinárias, essas tribulações que atacam diretamente os cristãos. Nós falamos bastante, né? Falamos sobre o anticristo, falamos sobre as perseguições contra a igreja, na medida que esses anticristos tentam desviar ou mudar o foco da pregação, ou mudar a autoridade de Cristo, da palavra de Deus. Eu gostei muito dessa leitura que o professor faz quando ele divide isso de modo que fique mais compreensível. Não dá para separar as 3 coisas, elas acontecem, elas estão acontecendo, mas também não dá para unificar ao ponto de dizer o anticristo é que vai causar as tribulações, que vai causar o pecado da natureza. Não, o pecado está em todos nós. E todos nós temos essas consequências, essas ações que nós fazemos, que nós cometemos. Aqui, eu deixei aqui uma imagem, como eu falei, eu mostrei antes a visão dos dispensacionistas, né? Milenistas, né? A nossa igreja, ela se posiciona como amilenista. E aqui tem algumas imagens para mostrar nesse gráfico que é trazido no caderno. O que seria a era da igreja? A era da igreja e os 1000 anos, que é o momento que nós estamos vivendo, né, é uma coisa só. São tratadas com nomes distintos, mas vivem esse momento agora, né, o que nós estamos inseridos nele. O tema que nós estamos discutindo, tudo como um grande e único evento, né? A segunda vinda de Cristo, ela inaugurará essa ressurreição universal, tá? O arrebatamento, ou seja, a tomada para junto de si, a subida aos céus dos vivos transformados, né? E dos mortos ressuscitados, tá? E, por fim, o julgamento, como um grande e único evento, tá? O julgamento universal, os que vão para a direita, os que vão para a esquerda, tá? Os que são salvos e os condenados. E só daí, então, o novo céu e nova terra, só para trazer aqui de maneira ilustrativa. E no 205, muito bem. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. As noções desse lindo país, Jesus foi ao céu preparar.
vida. Esta terra celeste por ti. Louvar, esta terra celeste por ti. Terra celeste por ti. Muito bem, queremos falar com o nosso Deus em oração e de modo especial pedir a Deus que sustente a cada um de nós que vivemos, né, estes dias do fim e que vivemos cada um de nós no corpo, que cada um de nós também nos relacionamentos, as diversas tribulações e vemos sinais ao nosso redor, possamos não ser confundidos, né, que Deus nos mantenha sempre iluminados com seu Espírito Santo, fazendo uso da palavra, dos instrumentos de graça, instrumentos de perdão que Deus nos dá, né, tanto para fortalecer a nossa fé, quanto também instruir aqueles que não estão seguros quanto à sua salvação. Senhor Deus e Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra ser o farol que nos aponta com segurança o que aguardarmos de um futuro, muitas vezes, Senhor Deus, obscurecido pelas diversas interpretações que não compreendem ou de maneira intencional buscam ofuscar os nossos olhos ou aos olhos do mundo a mensagem salvadora em Cristo Jesus, como mensagem de segurança, de paz e de salvação para cada um de nós, como mensageiros, como peregrinos nessa terra. Senhor, aguardamos o cumprimento, oramos continuamente que o teu reino venha, que se manifeste, que nós sejamos tomados segundo a tua promessa, com todos aqueles, Senhor, que tu queres salvar, que tu derramaste, por quem derramaste teu sangue precioso, para estarmos reunidos na glória eterna e podermos, juntamente com aqueles que já descansam em espírito contigo, também num corpo glorificado semelhante ao teu, podermos desfrutar da paz, da alegria que fora dada aos nossos pais lá no Jardim do Éden. Concede, Senhor, a nós, tua igreja, clareza na compreensão e no ensino, no testemunho diário também, Senhor Deus, esta transparência na compreensão e no apontamento de Cristo Jesus e a sua mensagem como único farol e segurança para todo ser vivente, de ter esse encontro, de não ser confundido nem deixado para trás. Senhor Deus e Pai, abençoe-nos para que nos estudos para crianças, jovens, adultos e idosos, nós possamos também elucidar dúvidas, possamos também, Senhor Deus, tirar muitas vezes dessa impressão, desse impressionismo, desse espetáculo que muitas vezes é plantado, cultivado, difundido pelas empresas cinematográficas, por grupos que muitas vezes, Senhor, veem e fazem da sua palavra um instrumento de manipulação, um instrumento de aprisionamento. Mas que nós, Senhor Deus, sob a tua palavra, possamos não apenas viver, mas também testemunhar desta mensagem de libertação e de esperança. Fica, Pai, com os nossos entes queridos que, de modo especial, estão sofrendo e estão fragilizados na sua espiritualidade, estão fragilizados, Senhor, no seu estado físico e emocional e que precisam, de modo muito atento, de maneira mais intensa, da presença do Teu Espírito Santo. Bem como aqueles, Senhor Deus, que estão enlutados, aqui citados, lembrados por nós, nossos irmãos de Duque de Caxias, também de Campo Grande, e amigos em derredor, e estão, Senhor Deus, separados, muitas vezes de maneira abrupta de seus entes queridos. Conserva-os, ó Senhor, nesta esperança do reencontro
pela ressurreição derradeira. Em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, de quem aprendemos a orar confiantemente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ó Pai querido. Amém. E entre nós repartirmos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Amém.